Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá, e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão, para que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra eles. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós e contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes, cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho, que caíra da superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-os os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso, cada um segundo o que pode comer, um gome por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bicho e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-nos, pois, manhã após manhã, cada um quanto podiam comer, porque em vindo o calor se derretia. Meus prezados irmãos, eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o tema aprendendo a viver na dependência de Deus. Se você é crente, e aqui falando para os mais antigos, se você não aprendeu ainda, é hora de aprender. Deus não somente é o nosso Criador, não somente é o nosso Redentor, mas também Ele é o nosso
provedor. E tudo que nós somos e temos é por providência de Deus. Se você pode levantar da cama hoje para vir para a igreja, é porque Deus lhe deu saúde para isso. Se amanhã você vai acordar para trabalhar, e você tem um trabalho, se você tem uma família, se você tem uma casa, se você tem um emprego, se você tem um salário, tudo que você tem é fruto da providência de Deus. Tá certo? E é muito interessante porque Deus, Ele estabeleceu essa relação dele para conosco, para que nós possamos viver em total dependência dele. Uma dependência pessoal, uma dependência familiar, uma dependência como igreja. Precisamos aprender a depender de Deus. O contexto aqui é: o povo saiu do Egito, ou Deus tirou o povo do Egito. 30 dias depois, eles começam a sua marcha até chegar no capítulo 19 ao Sinai. E Deus, Ele começa a provar o povo. Veja, por favor, lê comigo aí, Êxodo 16, versículo 4. A última parte, ele diz assim: para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então, se existe uma área na minha vida e na sua vida que Deus sempre estará nos colocando à prova, e a prova aqui não é tentação, mas é provar para que nós tenhamos uma vida de dependência mesmo, e que a gente obedeça os mandamentos dele. É justamente a área do nosso sustento, a área do cuidado de Deus para conosco. Eu quero tirar 4 lições desse capítulo. A primeira lição: para você aprender a viver na dependência de Deus, você tem que confiar em Deus e combater a insatisfação do seu coração, a murmuração do seu coração. Nós, por causa do pecado, sempre estaremos insatisfeitos. E se existe um pecado que ofende a Deus, e principalmente nessa área da providência, do cuidado de Deus para conosco, é justamente quando a gente murmura. Confie em Deus e aprenda a viver contente, como diz o apóstolo Paulo, em toda e qualquer situação. Eu vejo 3 perigos no pecado da murmuração, do descontentamento. O primeiro deles é uma desonra a Deus. A gente, quando murmura, está dizendo: o Senhor não está me tratando bem. O Senhor parece que não sabe governar, suprir. A gente põe em xeque a sabedoria de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Todos nós sabemos que é por causa da renovação das misericórdias diárias de Deus que nós não somos consumidos. Mas quando eu chego para Deus e começo a murmurar, eu estou desonrando. A murmuração aqui não é contra Arão, nem contra Moisés. E eles disseram: não, vocês estão murmurando, não é contra mim, nem contra Arão. Não fui eu que tirei vocês do Egito. Eu fui enviado por Deus para tirar vocês do Egito, para levar para a terra prometida. Então tome cuidado. Charles Spurgeon diz que a murmuração é o canto do inferno. Se existirá um canto que será entoado no inferno, é o canto da murmuração, do murmúrio, da reclamação, da insatisfação. Então, confie em Deus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus.
A murmuração, além de desonrar a Deus, ela distorce o passado. Veja no versículo 3, disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne, e comíamos o quê? Pão a fartar. Veja bem, essa visão aqui não é uma visão real, porque eles estavam lá, principalmente nos últimos anos, debaixo de uma escravidão e de um jugo servil tremendo. Então eles não tinham essa fartura. E muitas vezes você pode até imaginar, você como crente, achar que a sua vida no Egito, no mundo, é melhor do que a sua vida de crente hoje. Então a gente começa a olhar para o passado e distorcemos aquilo que de fato era o nosso passado. Nós estávamos perdidos, nós éramos filhos da ira, nós poderíamos ter tido benefícios pela graça, pela providência de Deus, mas nós éramos infelizes. E agora você é crente. Eu dizia sempre para o presbítero Rafael, de saudosa memória, que ele foi um empresário muito rico, depois ele perdeu tudo. E a gente conversando, dizia: mas o senhor tinha tudo, mas estava perdido. Agora o senhor não tem nada, mas está salvo. E não está faltando nada. Porque a Bíblia diz, Davi diz: fui moço e agora sou velho, jamais vi um justo desamparado, e a sua descendência mendigar o pão. Deus, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Então toma cuidado. A murmuração desonra a Deus, a murmuração faz com que você distorça o seu passado, achando que o seu passado é melhor do que o presente. Terceiro, exagera no presente. Veja aí, no final do versículo 3, vamos ler juntos? Essa última parte aí, depois pão a fartar, o que é que diz? Pois nos trouxestes a este deserto para matar-de fome. Foi esse o projeto de Deus? Tirar o povo do Egito para matar de fome? Tem sentido isso? De vez em quando a gente fala, estou morrendo de fome. Mas é só falar. Veja que agora ele está achando que o projeto de Deus é outro para eles. Então a murmuração é muito perigosa. E só há um jeito de nós combatermos esse pecado do nosso coração, é depositarmos a nossa confiança em Deus. Nossa confiança em Deus. Vocês viram o trator aí, na entrada? Derrubou a primeira casa. Eu fiquei com medo. Será que nós vamos construir esse templo mesmo? Mas Deus está na frente. A obra é dele, os recursos são dele. Deus, Ele é o dono da prata e do ouro. O projeto é para a glória de Deus. E nós vamos aprender nessa caminhada, nesse processo, cada dia mais, depender de Deus. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhe os espíritos, os projetos morrem. Mas quando você confia em Deus, você pode ter certeza, Ele é o Deus de toda providência. Segunda lição que nós aprendemos aqui, aprendendo a viver na dependência de Deus. Primeiro, confie em Deus e não murmure. Segundo, confie em Deus na sua provisão. O povo reclama, aí Deus faz duas coisas. Ele manda codornizes. Alguns dizem que não era codorniz, não, era fazão. Mandou,
e fala: come aí carne agora até entupir, até sair pelo nariz. E a partir de hoje, isso à noite, amanhã cedo, vai começar a cair o maná. O maná. E é muito interessante, meus amados irmãos, e eu anotei aqui alguns pontos sobre esse alimento que veio do céu. Você imagina, são 2 milhões de pessoas. Nós não estamos falando aqui em Carrefour, nem Atacadão, nem Açaí. Nós estamos falando de comida que vai cair todo dia, durante 40 anos, para alimentar esse povo. A origem, se você observar bem, veja lá no versículo 14, 16, 14. Diz assim: quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante às escamas finas como geadas sobre a terra. O que é isso? Maná. Sabe o que significa a palavra maná no hebraico? O que é isso? Profundo, né? Agora, esse maná, ele caiu do céu. Ele, no versículo 31, é descrito aí. A própria Bíblia descreve. Deu-lhe à casa de Israel, versículo 31, o nome de maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Você já calculou? Cada um podia pegar 2 gomer. 2 gomer significa 2 litros, ou 2 quilos. Esse alimento era um alimento tão extraordinário, a sua composição de proteína, que o povo não somente se alimentava adequadamente para aquele determinado clima, mas aquele alimento protegia o povo, dava imunidade ao povo de doenças. Diz o texto lá em Deuteronômio capítulo 8, que o povo andou durante 40 anos no deserto e os pés não incharam. Então era aqui um detox. Você fez o cálculo, 2 milhões de pessoas comendo durante 40 anos, todo dia, todo dia. E aí você vai observar que os celeiros dos céus são maiores do que os celeiros da terra. Você depende de quem? A Bíblia e Deus está estabelecendo um princípio aqui, que a nossa vida é total dependência dele. O seu horário caía pela manhã. Quem enviava era Deus. O propósito era satisfazer a necessidade do povo. A sua regularidade era enviado diariamente. E não podia ser estocado. Não podia ser estocado, porque se estocasse, apodrecia. A sua quantidade era suficiente para alimentar e satisfazer a necessidade do povo. Ele era colhido individualmente. Se fosse recolhido em desobediência, apodrecia. E o maná testemunhava o cuidado de Deus contra a murmuração do povo. A duração desse maná começa aqui e vai se concluir quando o povo está nos limites da terra prometida.
durante 40 anos, na peregrinação do deserto, Deus alimentou o povo com maná do céu. João Calvino, no seu comentário, ele fala de 8 provas que o maná era um milagre. A primeira delas, o maná não apareceu até que Moisés dissesse que iria aparecer. Segundo, esse maná não foi interrompido pelo clima, pelas estações. Podia estar chovendo, podia não estar chovendo, podia ser tempo de sol, podia ser primavera, verão, inverno. Não faltou do céu essa comida. Foi suficiente para alimentar milhões de pessoas por dia. No 6º dia, vinha em dobro. 5º, estragava se tivesse que guardar. Aí eu entendi porque que Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, diz o pão nosso de... Por que não fala logo da semana, do mês? Porque a nossa dependência de Deus é diária. E ele diz, basta cada dia o seu mal. E não adianta a gente ficar ansioso pelo que vai acontecer amanhã, porque Deus cuida de nós hoje, e cuida hoje. E a gente pode dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Mas se Ele nos ajudou até aqui, Ele continuará nos ajudando para sempre. Uma coisa muito interessante, esse maná só caía para a nação de Israel. As outras nações, os outros povos ao redor, não recebia isso. Só vinha para o povo de Deus. Providência especial, milagres que acontecem na vida do povo de Deus, da igreja de Deus, que só acontece por causa da graça especial de Deus. É milagre porque parou quando chegou nos limites de Canaã. É milagre porque uma porção desse maná foi colocada numa tigela de ouro, foi colocada na presença do Senhor, na Arca da Aliança, e aquela porção que foi colocada não apodreceu. O Indiana Jones está até hoje procurando a arca perdida, mas lá estava o pote de maná. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós aqui, Ele cuida do seu povo. Jesus, vamos lá para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Quando Jesus trata das nossas ansiedades e preocupações, Ele diz claramente. Versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 26, vamos ler juntos? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial. Aí a pergunta, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Deus, Ele cuida de nós. E nós precisamos aprender a viver na dependência dEle. Amém? Terceira lição que esse texto nos ensina. Primeiro, confie em Deus e não murmure. Confie em Deus e na sua provisão. Terceiro lugar, confie em Deus para você descansar. Eu acho fantástico porque na provisão aqui, junto com a provisão,
vem o mandamento da guarda do 7º dia. 6 dias trabalharás, e nela farás toda a tua obra. Não diz se é home office ou se é no campo, tá? 6 dias. O 7º é para você descansar. Isso está, princípio universal da criação, está na lei. E está no Novo Testamento a guarda do dia do Senhor, que é o domingo. E é muito interessante porque, se você observar, Deus determinou, veja lá, Êxodo capítulo 16, versículo 26 e 27. Veja como tem gente tonto desde aquela época. Êxodo 16, 26. O que diz? 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele, então não haverá maná no sábado. Na sexta eu vou dar em dobro. Agora veja o versículo 27. O que diz aí? Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não. Isso é crente que trabalha no domingo. Sabia disso? Nós não estamos falando aqui dos médicos, dos plantonistas, do soldado, bombeiro. Isso a Bíblia contempla. Mas o crente, ele acha que ele vai para frente matando o domingo, achando que Deus nos deu esse princípio erradamente. E tem muito crente que está rico, porque trabalha feito um maluco, mas com a alma vazia. Tem crente que está estressado, porque quanto mais ele trabalha, mais ele não vai para frente, porque a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que enriquece. Minha avó dizia: meu filho, crente que trabalha no domingo, não vai para frente. O meu sogro não fazia negócio no domingo, nem quando era para receber dinheiro. Eu disse, mas para receber a gente abre uma exceção. Porque ele entendia que aquele dia é santo, é separado para Deus. E tem coisas que você faz no outros dias da semana que não é pecado, mas se fizer no domingo é pecado. Você está deixando de vir para a igreja, você está deixando de descansar, você está deixando de adorar a Deus, porque o domingo foi estabelecido como dia de adoração, de culto. Veja lá no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeaste, aos seus amados ele dá enquanto... Isso é o versículo do baiano. Deus dá enquanto dorme. Mas é isso que ele está dizendo aí? Não. Ele está dizendo que o trabalho frenético, quando o trabalho rouba o espaço de Deus na sua vida, a sua confiança em Deus, o que você vai conseguir não vai acontecer. Você não vai achar. Nós não podemos, meus amados irmãos, achar que Deus vai abençoar a desobediência. Coloque isso na sua cabeça. Voltando lá para o texto, e eu quero concluir, terceiro princípio, ou quarto princípio. Confie em Deus para sempre. Confie em Deus para não murmurar. Confie em Deus para prover. Confie em Deus para descansar. Confie em Deus para sempre. Verso 34. Êxodo 16, 34. Vamos ler juntos? Bem forte. Como o Senhor ordenara a Moisés,
Assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Presta atenção que Deus pediu, ordenou a Moisés e Arão que colocasse dentro de um pote de ouro porção desse maná e que colocasse justamente dentro da arca da aliança, que estava lá as tábuas da lei, o cajado de Arão que floresceu e agora o pote de maná. Porque aquilo seria para a memória eterna, para revelar a murmuração do povo, mas para dizer para o povo que apesar de toda a murmuração, Deus sustentou esse povo para sempre. E aí você tem que entender, e eu quero que você vá lá para o Evangelho de João, capítulo 6. E aí você vai entender que o que Moisés está falando aqui aponta para Cristo. Aponta para Cristo. Jesus diz lá em João 6, 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Versículo 31 em diante, vamos ler juntos? João 6, 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais, e o que crê em mim, louvado seja Deus por isso. Por isso que cada uma das suas necessidades, cada uma será suprida em Cristo Jesus. Romanos, texto que nós lemos aqui, vamos ficar de pé, para a gente ler, Romanos capítulo 8. Versículo 32. Romanos 8, 32. O que diz? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, algumas coisas, todas as coisas. Amém? Então, não vai faltar o pão para você, não. Não vai ter Volvo, apartamento do Guarujá, só se Deus quiser que você esteja rico. Mas não vai faltar nada para você, até você morrer. Deus, Ele cuida de nós. Então lance sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, tá certo? E vamos trabalhar, vamos caminhar, vamos viver pela fé, vamos aprender a viver na dependência do Senhor. Se você está enrascado aí em dívida, problemas financeiros, vamos resolver isso. Porque Deus não quer que a gente viva assim, não. Encalacrado. Você está gastando mais do que ganha. Não é Deus que está dando menos, não. É você que está gastando mais. Ele cuida da gente. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Sabemos que a vida cristã é um milagre. Estarmos de pé aqui é milagre da Tua providência. Nós Te louvamos porque desde o princípio o Senhor já estabeleceu que vai cuidar de nós. Cada dia. Todos os dias da nossa vida, o Senhor estará conosco, nos alimentando, nos vestindo, nos protegendo, suprindo todas as nossas necessidades.
Que o teu povo, que a tua igreja descanse o coração nessa manhã. E que nós possamos viver na dependência do provedor. Muito obrigado, porque em Cristo